por esse ambiente aqui do acolhimento, né? Pode avançar. Pode avançar, aqui é só um detalhamento das redes de acolhimento. Aqui é para falar que a gente tem esse preparo inicial de estabelecimento dos canais de acolhimento e formação dessas pessoas, mas a gente depende também de uma auto-reflexão constante. A nossa lógica, qualquer servidor ou servidora pode se voluntariar para compor a rede de acolhimento. E aí vai receber, ou ela, uma capacitação inicial, que precisa ter um compromisso constante. Ter horas ali cada mês, né? Para se dedicar, para participar de eventos como esse, né, para fazer estudos de alguns documentos, de guias que vocês tenham aqui. Mas é preciso que haja uma auto-reflexão, porque nem sempre as pessoas vão estar 100% aptas a fazerem acolhimento. Então, eu fui atravessada, não sei, por um luto familiar, eu fui atravessada por uma situação qualquer pessoal, eu preciso poder declarar, então, olha, vou ter que pausar esse mês, ou os próximos 2 meses, né? Então tem uma relevância muito grande da gerência deste serviço, né, de você destacar em unidades que façam a gerência desse serviço, dessas comissões de acolhimento, desses espaços de acolhimento, para que a gente também cuide das pessoas que vão fazer, né, este processo, que não é simples, né, de acolher. E aí esse cuidado institucional com as pessoas da rede, que também requer recursos, também requer horas de dedicação, né, para esse gerenciamento. Pode passar. Aqui é só, gente, vou passar muito pincelando quais são os encaminhamentos possíveis de acolhimento, que é uma coisa que tem dado um pouco de dúvidas, né? A diferença entre o acolhimento, entre a ouvidoria, entre a corregedoria. O acolhimento, ele é uma primeira conversa, que vai te dar um panorama. Ele não vai validar o fato, ele não vai dizer, nossa, você está realmente passando por um assédio sexual. Jamais. Ele é para acolher, para fazer uma escuta empática, né, e qualificada, e para validar o sentimento. A validação no âmbito de acolhimento é para validar o sentimento, a sensação daquela pessoa, né? Então ele não precisa ficar fazendo grandes perguntas detalhadas. Eu acho que foi o próprio reitor que falou, né, desse nosso cuidado de a gente não repetilizar e fazer as pessoas ficarem repetindo, né? Mas ele precisa estar apto, olha, você pode utilizar o serviço psicossocial que está aqui. Se você desejar fazer uma denúncia, está aqui o caminho da ouvidoria. Se você é mulher, tem a ouvidoria da mulher aqui na FRJ, né? Se você precisar, tipo, lá no da ouvidoria, for orientada, aí uma delegacia da mulher, enfim, pode te acompanhar. É deste nível que a gente está falando, uma primeira conversa. Que seja no ambiente físico, né, ou presencial ou virtual, protegido, né, com sigilo, com cuidado, que foque nas sensações dessa pessoa. E aí aquele aspecto que a Kátia comentou, né, da mediação, a pessoa indo à ouvidoria, por exemplo, e tanto isso ela não está em todas as ouvidorias, mas nós que estão, né, essa capacidade de mediação, ali é uma oportunidade de sim, a gente fazer, né, uma possibilidade de composição, dependendo da gravidade do que está sendo relatado, né. E aí os encaminhamentos possíveis, né? A pessoa pode só querer fazer a conversa, e a gente precisa respeitar o âmbito do acolhimento, né? Assim, a vontade, né, dessa pessoa que está relatando ali, ela é a rainha desta situação, porque senão você agrava, senão você traz mais violência, né, institucional, inclusive. Pode passar. Pode ser que seja necessário, né, atendimento psicossocial, a gente coloca no guia acolhedor do curso algumas chaves para vocês perceberem se é necessário ou não esse encaminhamento. Pode passar. Encaminhamento à gestão de pessoas, se a gente perceber que precisa ali de uma ação, de uma medida cautelar, que a gente chama no programa, né? Sempre a gestão de pessoas que vai ter que fazer essa composição, né? Seja colocar em PGD, colocar em teletrabalho, tirar do teletrabalho, ou trocar de prédio quando é possível, vaga de garagem, tem muitas situações que a gente tem mapeado, e é importante que vocês tenham assim, um cardápio, né, de o que vocês têm feito de medida cautelar, até para mais fácil sacar isso como uma possibilidade para cessar a violência, não que resolva a situação, mas vocês cessem a violência. Pode passar. A possibilidade também, né, de mediação, que a doutora aqui colocou também, por óbvio que a gente está falando de conflito saudável, às vezes, gente, a pessoa está assim, não sei, uma briga por ar-condicionado, né, que a coisa vai se virando uma panela de pressão. Então, esses conflitos que acontecem, a gente pode tentar sentar numa conversa, vamos mudar a mesa de posição, vamos reinstalar o ar, vamos, enfim. Estou dando um exemplo que parece pouco, mas já ia acontecer.
E aí a gente tem essa possibilidade, né, de mediação. E aí, se a entidade, né, se o órgão tiver uma unidade especializada em mediação, é hora da gente acionar essa unidade. Pode passar. A questão das medidas acauculatórias, que eu já falei, pode passar. E a formalização de uma denúncia. Você fala, olha, se você assim desejar, podemos, né, ir ali na ouvidoria, você faz esse registro. E o que pode acontecer? É importante a gente informar as pessoas da jornada institucional, a partir daquele momento que você faz a denúncia, até o que pode ali, né, acontecer, uma investigação preliminar, dar um página, o que pode dar desse página, até a demissão bem do serviço público, dependendo da gravidade da situação. Mas essa jornada também eu acho que é algo bastante nebuloso, e a gente tem que ser capaz, desde a rede de acolhimento, de bem informar as pessoas, porque é uma fase principal. Né? Se vale uma pena, se ela está ou não ali, e jamais colocar na chave da coragem. Não, a gente tem competência institucionalmente, que ainda não está tudo com fluxo bacana, né? Assim, que a gente se orgulha. Então, jamais colocar na chave da coragem. É um cálculo íntimo dessa pessoa. E envolve muitas coisas. São questões, por exemplo, relacionadas à assédio sexual, tem uma intimidade dela, que se coloca, tem uma questão familiar, uma questão religiosa, enfim. Tem muitas camadas. Então, a gente no curso Acolher puxa muito isso, assim, o cuidado que a gente tem que ter em não forçar a barra para que ela denuncie. A nossa responsabilidade institucional de, mesmo que ainda não haja denúncia, mas houve a localização do acolhimento, que a gente seja capaz de gerar uma resposta institucional, cessão da violência e vendo esses encaminhamentos possíveis. Tá? Pode passar. Aqui eu queria trazer brevemente que esse ano teve um chacoalhão, né? A gente já sabia, né, da complexidade das IFES. Os números do Fala BR, que é o canal, né, de registro das denúncias em âmbito federal, das instituições federais, já traziam como as instituições com mais casos, tanto de assédio moral quanto sexual, as IFES, né, as universidades. Mas aí, pode passar, por favor. A gente teve aqui o acordo 505/2025 do PCU, esse QR Code se vocês ainda não tiveram contato com ele, é o documento, né, que traz a metodologia que o PCU utilizou para fazer essa análise. É uma análise bem devastadora, né, assim, nem 30% das universidades têm os seus planos, não é o caso aqui da UFRJ, mas não tem os seus planos sobre a temática de assédio e discriminação. E uma alerta que eu faço, aproveitando a fala que teve na vice-reitora, sobre reuniões na DIFES, a gente precisa levar este debate para as DIFES. Não dá para ser individualizado em cada universidade, em cada instituto federal. Isso precisa ser compreendido como algo comum, né, a esse ambiente muito específico e muito diverso ao mesmo tempo. Né? Cada unidade é um mundo à parte, assim, que a gente precisa ver como que a gente padroniza certas ações que tragam esse conforto e esses espaços de vocalização. E aí, pode passar, queremos chegar aqui, nos principais achados, né? 60% não possuem política institucional, né? E algo que eu queria muito alertar, que eu sinto que é um pouco um pacto de silêncio, que é assim, às vezes você até tem um protocolo, só que existe a criação de uma instância intermediária entre ouvidoria e corregedoria, né? Que geralmente está na chefia de departamento, que impedem que esse fluxo aconteça. Né? E a gente precisa falar sobre isso. E aí eu acho que esse espaço interessante é da Andifes. Você já fala, né, com as 69 universidades e institutos federais. Tá? Isso aqui está na nossa conta, a gente quer fazer essa articulação agora para o próximo ano. Pode passar. Pode passar essa parte do PSU. Aqui só, o que a gente tirou, né? São as reuniões aqui que a Silvana comentou, do comitê gestor. Essa Câmara dos IFES a gente deve colocá-la para rodar agora, acho que até fevereiro, com participação do MEC, por óbvio, e também de unidades, não todas, não tem como a gente de todo mundo, mas a gente quer ter representação de universidade e de Instituto Federal. Para a gente é muito importante. Percebo, eu estava nessa agenda antes, e Cristina me contou algumas vezes, como ouvidora geral da União. E eu percebo que quando a gente chega na universidade e fala assim, olha, a gente tem um curso aqui, é quase insultante para vocês. Então, eu percebi em vários lugares, assim, é verdade. Aqui a gente tem o nosso jeito, aqui a gente tem o nosso programa de extensão, que tem a abordagem de gênero, de raça, blá, blá. Então, é muito importante a gente
pensar junto essas soluções, né? Seja de capacitação, seja de pensar sobre esses fluxos, ter liberdade de falar sobre esses fluxos, né? Porque eu sei que vocês têm várias instâncias colegiadas para mudar esse fluxo, não é algo simples, como o nome movendo estruturas, é mover muita estrutura para se mudar, mas eu acho importantíssimo IFES estarem juntos nessa Câmara para a gente pensar juntos construção, né, de soluções. Diagnóstico, a gente já tem muitos, né? Não vamos usar, não é para fazer diagnóstico, a gente quer realmente fazer uma construção de ações. Então, o FRJ aqui acho que é um que vai ser procurado para ver se consegue participar disso. Estou quase já fechando, pode ir passando? Pode passar. Pode passar. E aqui eu só queria deixar, pode parar, aqui, isso. Eu só queria deixar como 3 referências, eu acho, que a gente precisa ter para fortalecer essa agenda do acolhimento, quando a gente estiver pensando, né, em desenvolver essas estruturas. A primeira, pode passar, é a gente entender que ali, né, a gente está no iceberg, tem viés inconscientes, preconceitos, estereótipos, microagressões, discriminação e assédio, violências físicas. Então, a gente tem uma gradação e a gente precisa falar sobre essa gradação, sobre essa jornada. O que está abaixo da linha do mar ali, onde está o tubarão, é o que acontece internamente. Meus viés inconscientes, as minhas crenças, que eu olho uma mulher e acho que ela não está presidindo a mesa, que eu olho uma mulher e acho que ela não é a diretora, que ela não é a vice-diretora, que ela não é a reitora, né? E aí, quando isso se manifesta, começam as microagressões. Se a gente age nas microagressões, nas piadas, no corte, né, das mulheres, no roubar as ideias,